multidão dos que crerão, era só o coração. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Senhor, nós mais uma vez, com todo temor e reverência, nos colocamos em torno da Tua Palavra. Tua Palavra é santa, espiritual, e nós carecemos de um entendimento espiritual para tocarmos na realidade dela. Por isso te pedimos que o Senhor tome nosso ser nas Tuas mãos nessa noite e nos dê uma atmosfera espiritual para que possamos assimilar a Tua Palavra na sua natureza, na sua essência, na sua vida, na sua simplicidade, na sua pureza. Nós te pedimos toda a habilitação do Senhor para esse tempo de comunhão em torno da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Irmãos, então, como anunciamos nas reuniões anteriores, nós queremos extrair desses primeiros 4 versículos tão importantes do livro de Atos, a esta altura, no capítulo 13, quais seriam os princípios, pelo menos os mais significativos, mais fundamentais, que tocam a questão da relação entre a igreja e a obra. Então, retomando onde nós estávamos quando partilhamos pela última vez, observe que no versículo 1, logo no início desse texto, Atos 13, diz: havia na igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia. Uma igreja em uma determinada localidade. Depois, final do versículo 2, quando o Espírito Santo separa, orienta aqueles 5 irmãos reunidos a separarem Barnabé e Saulo, a expressão usada pelo Espírito de Deus é: para a obra a que os tenho chamado. Então, nesses 4 primeiros versos, nós vemos 2 expressões muito importantes, onde então nós vamos procurar gastar tempo em torno delas para compreendermos princípios de muito valor, porque foi assim que o Espírito Santo se moveu e foi assim que Ele estabeleceu para que a sua igreja fosse edificada em cada localidade. O que significa então uma igreja local e qual a relação de uma igreja local com a obra do Senhor, que é extra-local. De que maneira a igreja e a obra se interagem, se interrelacionam. Então existem princípios aqui de muita importância. Nós dissemos ainda, fazendo uma introdução, que nós temos sido envolvidos pelo Senhor, em especial nestes últimos meses. Na verdade, nós temos reconhecido que já de muitos anos o Senhor tem nos dado um encargo relacionado à obra. Mas, especialmente nesses últimos meses, o Senhor tem nos envolvido neste assunto da obra, estando com irmãos e recebendo irmãos, e com um discernimento crescente pela graça e fidelidade do Senhor dentro desse assunto. E nós então precisamos recolher, talvez de uma maneira especial, sim, creio eu, nesses dias, alguns princípios aqui extremamente relevantes, para que nós compreendamos qual é o desejo do Senhor com relação a esse assunto, a obra do Senhor, que envolve então nossa cidade, os irmãos que aqui se reúnem. Em especial, nós temos que chamar nossa atenção para nós mesmos,
esse grupo de irmãos que aqui se reúne, para compreendermos de uma maneira clara os princípios do Senhor para essa inter-relação da igreja e da obra. Irmãos, existem tantos princípios a serem vistos, como existem questões derivadas desses princípios que precisam ser praticadas. Então talvez, não sei se hoje nós poderíamos varrer todo esse assunto, creio que não. Talvez então numa outra reunião, não será a próxima não estarei aqui a semana toda, de hoje então a 15 dias, retornando nesse assunto, talvez nós entremos em alguns pontos práticos a respeito desse assunto da obra, que também acho muito necessário compartilhar com os irmãos. Nós temos, já disse, sido inclusive abençoados pelo discernimento e prática de alguns irmãos em outros lugares. Exemplo, os irmãos que têm se reunido no Chile. Eu creio que a obra do Senhor tem, de uma maneira muito preciosa, avançado ali naquela nação, no Chile. E creio que em termos de obra, com certeza, os irmãos têm estado à nossa frente. E depois então nós estaremos entrando em alguns detalhes específicos, práticos, aplicados, para que nós possamos compreender o que significa isso. Qual é a ordem que o Senhor estabeleceu para a sua obra, como os obreiros devem se relacionar com as igrejas, como os obreiros devem se relacionar entre si. Eu penso que esse não é um assunto de interesse apenas para presbíteros, para líderes das igrejas locais, e nem apenas de interesse para os próprios obreiros. Eu penso que esse assunto é de importância fundamental para a compreensão de toda a igreja, porque afinal de contas, o que é um presbitério de uma igreja e o que é um grupo de obreiros, se realmente a igreja não é o foco, é a atenção de tudo isso. Um presbitério não é nada sem a igreja, e uma obra não é nada sem a igreja, porque chegará o tempo em que a obra será dispensada, mas a igreja nunca será dispensada. A obra é para a edificação da igreja. Então é muito importante que a igreja compreenda qual o lugar da obra e essa inter-relação entre a igreja e a obra. Então vamos procurar explorar alguns princípios aqui juntos, recolher alguns deles. Em primeiro lugar, antes de entrar exatamente no texto de Atos 13, nós fizemos na reunião anterior uma conexão com o capítulo 11 de Atos, versículos 19 até 26, queria relembrar os irmãos dessa conexão aqui por causa da sua extrema importância. A igreja em Antioquia não começa no capítulo 13 de Atos, não podemos perder isso de vista. A igreja em Antioquia começa no capítulo 11 de Atos, a partir do verso 19. Lemos esse texto diversas vezes, a beleza, a simplicidade desse texto. Que aqueles irmãos, veja lá o verso 19, que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Sabe uma coisa interessante aqui, irmão? Você tem uma noção de quanto tempo se passou desde o Pentecoste, Pentecostes, que o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 em Jerusalém, até a situação em que Estevão foi apedrejado e então aquela tribulação sobreveio à igreja que se reunia em Jerusalém? Aparentemente, talvez nós não imaginemos aí algo em torno de alguns meses, quando muito, 1 ano ou 2 anos. Não seria essa uma tendência natural? A igreja estabelecida em Jerusalém, o dia do Pentecostes, os irmãos pregando, Pedro e João curam aquele coxo, os irmãos se lembram no capítulo 3, na porta do templo, no pórtico de Salomão. Pedro prega aquela primeira mensagem em Atos 2, depois prega uma outra mensagem logo em Atos 3, logo 3.000 se convertem, logo 5.000 se convertem, os irmãos se lembram? Então quando nós olhamos ali, se você retornar aí no seu livro de Atos, veja só, quando nós olhamos para o capítulo 7, tão no início do livro ainda, não é? Veja o seu capítulo 7, os versos finais de 54 até o verso 60, o que é narrado aí? O apedrejamento de Estevão, não é? Irmão, sabe quanto tempo se passou do Pentecostes até o apedrejamento de Estevão? Em torno de 8 anos. 8 anos. Não são alguns meses, muitos anos. 8 anos. Então, quando nós lemos o relato do capítulo 11 de Atos, vá agora ao capítulo 11, versículo 19, nós estamos na mesma cronologia, nós estamos no mesmo tempo. Capítulo 11, verso 19 diz: e então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Esse é o capítulo 7,
que nós olhamos, final do capítulo 7. Então diz que esses irmãos, imediatamente depois que Estevão foi apedrejado, e é isso que diz o início do capítulo 8, se você percebeu lá de Atos, o capítulo 8 inicia dizendo que eles foram dispersos depois que Estevão foi apedrejado, e foram para Samaria, não é isso? Para outras regiões da Judéia e Samaria. Então 8 anos se passaram. E o que acontece aqui nesse texto que já partilhamos durante esse estudo? Atos 11, 19 a 26. Esses irmãos anônimos, tão preciosa essa narrativa, anônimos, são chamados aqui de alguns, né? Alguns, eles foram até, versículo 20, alguns deles, que eram de Chipre e de Cirene, foram até Antioquia, porque eles espalharam por essa região da Fenícia, como diz o verso 19, de Chipre e de Antioquia. Então alguns, esses irmãos e irmãs anônimos, eram de Chipre e de Cirene e foram para Antioquia e pregaram em Antioquia. E o Senhor, o Espírito Santo, na sua soberania, no seu desejo eterno, Ele levantou, não em Chipre, não em Cirene, veja o detalhe, mas em Antioquia, um grande e forte centro da obra de Deus. Então esse é o primeiro princípio que nós precisamos recolher aqui. A obra, juntando Atos 11 e Atos 13, a igreja, nos moldes neotestamentários, ela tem uma base local. A igreja se constitui daqueles que se reúnem na base do corpo de Cristo. Qual é a base da igreja? A base da reunião da igreja é o corpo de Cristo. O que significa isso? Você compreende essa frase? A base do reunir da igreja é o corpo de Cristo. Isso significa que a base do reunir da igreja não é nenhuma outra base. A base do reunir da igreja não é a base batista. A base do reunir da igreja não é a base presbiteriana. A base do reunir da igreja não é a base metodista. A base do reunir da igreja é a base do corpo de Cristo. Então todos aqueles que são corpo de Cristo, eles são a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então reunirmos em qualquer outra base ofende ao Espírito Santo. Onde está a base presbiteriana? Hein? Onde está a base batista? Onde está a base metodista? Só uma base para a igreja se reunir. É a base do corpo de Cristo. Essa é a única base, determinada pelo Espírito Santo e aceita nas Escrituras. Então os irmãos que estavam nessa base em Antioquia eram a igreja em Antioquia. Quem somos nós? Não nós aqui, cuidado, não nós aqui. Quem somos nós em São Lourenço? Todos os santos, todos os irmãos que estão em algumas outras bases, né, segundo o entendimento deles. Quem são? Nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E nós somos um único corpo expresso na cidade de São Lourenço. Então que imensa responsabilidade nós temos para com os irmãos e irmãs que se reúnem em uma outra base, que não é a base designada pelo Espírito de Deus, que é a base do corpo de Cristo, a única que Ele designou. Não muda nada com relação ao nosso compromisso, não muda nada com relação à nossa unidade, não muda nada ao fato de que nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Então a nossa responsabilidade é imensa, de testemunharmos aos irmãos e irmãs a base do reunir da igreja como sendo o corpo de Cristo e o que isso significa. O que isso significa? Nos reunirmos na base do corpo de Cristo. Irmão, observe que isso não é apenas um novo nome, não é? Será que nós poderíamos colocar uma placa do lado de fora do local de reunião escrito assim: igreja que se reúne na base do corpo de Cristo, né? Não é nada disso. A igreja é o corpo de Cristo. E então na base do corpo de Cristo nós nos reunimos, debaixo de nenhum nome, nem nome de homens, nem nome de doutrinas, na base de nenhuma vertente teológica. Nós nos reunimos na base única sobre a qual o Espírito Santo estabeleceu sua igreja. É a base do corpo de Cristo. Então qual a nossa responsabilidade? Reunindo-nos nesta base do corpo de Cristo, glorificarmos ao cabeça. Porque se a nossa base é derivada de qualquer outro nome, então nós devemos satisfação a este nome. Se a nossa base é hierárquica, então nós devemos satisfação a essa hierarquia superior. Qual é a hierarquia superior da igreja? Onde está a hierarquia superior da igreja? É uma hierarquia regional? É uma hierarquia estatal? É uma hierarquia federal?
Onde está a base, a sede da igreja? Em Brasília? Em Belo Horizonte? A igreja se reúne na base do corpo de Cristo, não é? Então, irmãos, nós respondemos, cada igreja local, ela responde, e sempre responderá, diretamente ao seu cabeça, ao Senhor Jesus assentado no trono. Por isso é tão precioso o nosso entendimento a respeito do corpo de Cristo. Então, quando nós falamos que a igreja se reúne na base do corpo de Cristo, nós estamos dizendo que a igreja é o corpo de Cristo e que ninguém pode quebrar essa unidade, porque há um só Espírito e há um só corpo. Tão claro o ensino na palavra. E tudo que atente contra a unidade do único corpo, atenta contra o Espírito Santo, porque há um só corpo e um só Espírito. Então nós precisamos aprender a viver unidos os irmãos, e então a estender esses nossos laços de compromisso, de encargo, de intercessão para com todos os irmãos e irmãs, em primeiro lugar na nossa localidade e, por consequência, nas demais localidades. Então vamos começar, como Atos 13 começa, falando um pouquinho da igreja e da base da igreja. Tão importante é entender isso, irmão. Agora, o que seria usarmos isso apenas como nome? Uma perda de realidade. Nós somos irmãos que se reúnem na base do corpo de Cristo, mas um corpo sem cabeça nada é. Quando nós falamos que nós somos irmãos que, pela graça do Senhor, têm visto que a base da igreja é o corpo de Cristo, penso que não estaria nem propriamente adequado nós dizermos que a base da igreja é a localidade, porque nós estaríamos entrando numa questão de unidade política, de unidade geográfica, não é? Então a igreja local ia terminar ali naquela ponte, ia terminar lá naquela outra ponte, não é? Mas a base da reunião da igreja é o corpo de Cristo, porque você vê que alguns lugares não eram politicamente independentes, mas havia uma expressão local do corpo de Cristo naquele lugar, mesmo sem aquele lugar possuir independência política. Exemplo, um arraial. Se uma igreja se reúne em um arraial, a igreja se reúne naquele arraial que pode não ser independente politicamente, pode não ser independente geograficamente, mas aqueles irmãos se reúnem lá naquele arraial, se reúnem na base do corpo de Cristo e se reúnem como igreja ali. Eles não são uma parcela. Eles se reúnem como um testemunho do corpo de Cristo naquele arraial, mesmo que aquele arraial não seja uma unidade política. Preste atenção nisso. Então, os irmãos vejam que, na verdade, a base da igreja não é a localidade, mas é o corpo de Cristo. Porque até mesmo, de alguma forma, nós podemos ter numa mesma unidade política, extremamente grande, como é o caso das grandes metrópoles, diversos grupos que se reúnem nessa mesma base, na base do corpo de Cristo, desde que a base seja adequada. E quando esses lugares têm uma unidade política, é bom que essa unidade de governo do presbitério, ela seja então uma realidade, que os irmãos que exercem o governo da igreja nesses lugares sejam um único governo. Então essas questões são importantes serem entendidas, porque se você vasculhar a Bíblia e buscar os princípios e a base do reunir do corpo de Cristo, você não vai encontrar outra a não ser essa. Então o Senhor nos ajude, irmãos, a compreender isso por visão, por revelação, e sabermos que não há então nenhuma outra base sobre a qual nós podemos nos reunir, senão a base do corpo de Cristo. Isso é muito sério, muito importante e muito cheio de beleza, de valor, porque quando falamos então da base do corpo, estamos admitindo que nós temos um cabeça. Não carregamos um nome de nenhuma doutrina e um nome de nenhum homem, mas sim, debaixo do cabeça que é Cristo, o seu corpo então se reúne. Essa é a primeira questão importante que, de passagem, precisamos mencionar aqui. Segundo princípio, observe que ainda no capítulo 11, onde a igreja de Antioquia é citada, observe que no versículo 22, Atos 11, 22, nós temos um outro precioso princípio aqui. A notícia a respeito deles, da igreja de Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja, veja aqui, duas igrejas. A notícia a respeito deles, igreja de Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, certo? Então o que eles fizeram? Enviaram Barnabé até Antioquia. Princípio importante: nenhuma igreja local pode viver isolada, porque a expressão do corpo de Cristo é uma expressão universal. Ela é apenas repartida em diversos pequenos testemunhos
porque nós não temos condição de termos uma unidade de testemunho prática com os irmãos de Belo Horizonte, muito menos com os irmãos do Chile, muito menos com os irmãos do Japão, não é? Então os santos se reúnem, aqueles que vivem, que estão mais próximos, e ali constituem uma base de testemunho do Senhor. Então, quando essa base foi constituída na cidade de Antioquia, aqueles irmãos da cidade de Jerusalém enviaram irmãos até Antioquia. Eles não desconsideraram o que o Espírito Santo estava fazendo lá. Esse é o princípio. Então, nenhuma igreja local pode viver como o Mar Morto, alienada, isolada, porque o resultado do Mar Morto nós sabemos qual que é: ausência de vida, né? Ausência de vida. Então, a inter-relação entre as igrejas locais é um princípio. O Espírito Santo estabeleceu isso. Irmão, uma localidade, um testemunho local do Senhor em uma região e em outra região não tem domínio um sobre o outro, não exercem autoridade um sobre o outro. O relacionamento é apenas, unicamente de comunhão. Agora, aquilo que o Espírito Santo está falando e fazendo em uma localidade, ele serve de testemunho em diversos aspectos, de exortação, testemunho positivo, testemunho negativo muitas vezes. Então a interação entre as igrejas locais é imensamente necessária para a saúde do testemunho do Senhor. Então logo no início, quando a igreja foi estabelecida, nós estamos vendo aqui esse princípio claro. Os irmãos de Jerusalém não dizendo, eles são gentios, e eles tinham tudo para dizer isso, não é? As viagens naquele tempo não eram fáceis, não é? Esses irmãos tinham ainda, não tenha dúvida disso, um orgulho nacional, esses irmãos de Jerusalém. Quando o Espírito Santo se move 8 anos depois, com o apedrejamento de Estevão, para estabelecer um testemunho em Antioquia, sabe por que o Espírito Santo fez isso, irmão? Não consigo ver de outra maneira, senão um movimento para libertar, de uma vez por todas, a igreja do Senhor do jugo do judaísmo. 8 anos se passaram e a igreja estava debaixo do jugo do judaísmo ainda. Observe quando a igreja foi estabelecida no Pentecoste. Os irmãos não reuniam apenas de casa em casa, eles reuniam no templo. Que templo que era aquele? Era o templo da velha aliança. Então, de muitas maneiras, aqueles irmãos estavam como que misturados, pregavam o evangelho, mas ainda não o evangelho adulterado de forma nenhuma. O que Pedro pregava, o que João pregava, o que Tiago pregava, era o puro evangelho, mas eles estavam ainda presos a tradições judaicas, como por exemplo o templo e outras coisas mais. Por que os irmãos acham que aconteceu o que aconteceu em Atos 15? Quando houve aquele concílio em Jerusalém em Atos 15, quando Tiago deu aquele parecer sobre o que os gentios deviam fazer, se abstendo de carne de animais sufocados, vocês se lembram? De relações sexuais ilícitas, e enviaram aquela carta para eles, não é? Porque aqueles irmãos reconheceram que o Espírito Santo tinha levantado um testemunho fora do arraial judaico. Começou na casa de Cornélio, quando Pedro prega o evangelho para Cornélio. Cornélio era um gentio, não tinha nada a ver com a aliança judaica, não é? O Espírito Santo desce na casa de Cornélio, que maravilha aquilo. Então Pedro reconhece que o Espírito Santo está abrindo ali a porta do evangelho aos gentios, levantando um testemunho ali. Não foi propriamente através de Pedro, muito lindo aquele relato, não é? Porque Pedro estava lá no meio do seu discurso, Pedro estava pregando, e aí a narrativa é interrompida dizendo assim: e Pedro ainda falava, Pedro estava lá no seu discurso, e Pedro ainda falava quando o Espírito Santo fez o quê? Desceu sobre a casa de Cornélio. Pedro foi interrompido na sua pregação. O Espírito Santo fez algo que talvez Pedro não fosse fazer, né? Por causa da sua tradição judaica. Então o Espírito Santo foi na frente de Pedro, dizendo: Pedro, deixa eu te mostrar aqui o que eu vou fazer. Presta atenção. Ele desceu sobre a casa de Cornélio, e eles começaram a falar em línguas e profetizar, uma prova externa de que o Espírito Santo veio habitar neles. Então Pedro falou: e agora o que eu posso fazer? Como nós vamos negar o batismo em água para aqueles que já foram batizados no Espírito Santo? Não é? Então por isso é tão maravilhoso aquele registro de Atos 10. Agora nós vamos para Atos 11 em seguida, e nós vamos ver Antioquia, o evangelho avançando além da casa de Cornélio, não é? Lá para Antioquia, e a igreja em Jerusalém então fazendo essa interação. Atos 11, 22, enviando Barnabé até Antioquia. Agora, irmão, vamos lá para Atos 13, a partir desse princípio aqui. Sabe por quê? Em Atos 11, 22, Barnabé é mencionado. Onde no livro de Atos que ele aparece a primeira vez?
Os irmãos já tomaram cuidado de ver? Onde Barnabé aparece a primeira vez? Abra sua Bíblia, por favor. Atos 4. Vamos ler sobre Barnabé. Atos, capítulo 4, verso 36. Qual era o nome dele? O nome mesmo? José. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. Duas palavras. Bar, que é filho de, né? E esse Nabé, que significa exortação. Então, Barnabé, que quer dizer filho da exortação ou da consolação. Esse Barnabé é citado lá em Antioquia, no capítulo 13, como sendo um dos 5 profetas e mestres que havia naquela localidade. Agora veja o que diz aqui em Atos 4,36, preste atenção. Barnabé era levita. Ele podia então reconhecer ali na sua ascendência aquela ordem levítica. Ele era um descendente de Levi, ou seja, ele era um judeu, óbvio, não é? Barnabé era um judeu, mas vá com cuidado, era um levita natural de onde? Ou seja, Barnabé era um judeu helenista, ele não era um judeu hebreu. Judeu hebreu é aquele que é judeu e mora na terra da Palestina. Judeu helenista é aquele que é judeu, como é o caso de Barnabé, não é? Era inclusive levita, mas ele mora fora da terra da Palestina. Ele é natural de Chipre, então ele era um judeu helenista. Então observe, indo agora lá para Atos 13, que quando a narrativa de Atos 13 começa, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O primeiro que é citado é um judeu, mas não hebreu, é um judeu helenista. Então os irmãos vejam que o Espírito Santo está fazendo o que em Antioquia? Ele está levantando, ele está se movendo 8 anos depois do Pentecostes para livrar a igreja das garras das tradições judaicas. E agora nós temos uma igreja totalmente desimpedida do judaísmo. Que coisa preciosa, irmão. Por que você acha que é da igreja em Antioquia que partiram irmãos para 3 viagens missionárias, Paulo e seus companheiros, e não da igreja de Jerusalém? Porque a igreja de Antioquia, podemos dizer sem medo de estarmos errados, a igreja de Antioquia, ela era livre no que concerne as amarras antigas do judaísmo. E eles podiam ter tanto uma compreensão como uma prática, uma experiência mais larga em vários aspectos do que aqueles irmãos de Jerusalém, por causa das amarras do judaísmo. Então, qual outro princípio que nós recolhemos aqui? Muito simples, mas muito profundo. Todas as vezes que a igreja se prender a alguma coisa que traga obstáculo ao testemunho do Senhor, qual o desejo do Espírito Santo? Arrebentar aquelas amarras. Ele vai se mover. No caso de Jerusalém, ele suscitou tribulação. Interessante a maneira do Espírito Santo, não é? Ele suscitou tribulação. Estevão foi apedrejado. Por que ele suscitou tribulação? Porque ele queria que os irmãos fossem embora de Jerusalém, saíssem de perto do templo, deixassem aquelas ordens sacerdotais ao redor e tudo mais, e fossem para outra cidade, levados por tribulação, para que lá então, através do mover do Espírito Santo, eles ficassem definitivamente livres das amarras do judaísmo. E é isso que está acontecendo aqui. Então o princípio é, o Espírito Santo, ele irá fervilhar para dissolver qualquer amarra que esteja prendendo a igreja a qualquer coisa que não seja condizente com um pleno e livre testemunho do seu cabeça exaltado, o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Nós podemos contar com isso. Que bom. Porque quando nós oramos nesse sentido, nós estamos orando segundo a vontade de Deus, porque é isso que o Espírito Santo quer. Irmãos, de maneira alguma, nós estamos presos por, citando agora o nosso caso, por laços de judaísmo, não é? Talvez aqui todos nós, possivelmente, bem possivelmente, nenhum de nós tenha nem ascendência judaica, não é? E se temos, não temos vida judaica, não temos laços judaicos. Mas, irmão, essa questão de tradição, essa questão de externalismo, essa questão de religiosidade, ela é tão forte que nós criamos o nosso status quo, nós criamos nossas amarras.
E o Espírito Santo então se move, e muitas vezes suscitando tribulação, para que essas amarras sejam arrebentadas, para que nós possamos responder, seguir exclusivamente a liderança do cabeça exaltado. Então não vamos perder esse princípio também, porque ele é muito importante, e ele é muito bom para nós, então sabermos que podemos contar com ele. Nunca o Espírito Santo irá se acomodar a nenhum tipo de algema que amarre e ligue o testemunho do Senhor e traga então a qualquer outra coisa que não Cristo, e traga então uma névoa sobre o testemunho do Senhor. Então esse é outro princípio importante aqui. Agora veja lá de novo, Atos 13. Barnabé, versículo 1, é o primeiro desses irmãos citado nessa lista, o levita, judeu helenista, natural de Chipre. Veja a diversidade que não havia de forma nenhuma lá na igreja de Jerusalém, mas que havia aqui na igreja de Antioquia. Veja a beleza, essa beleza não havia na igreja de Jerusalém. Por isso Antioquia foi um centro tão forte da obra, irmãos, porque o Espírito Santo moveu, e a partir dali ele estava livre para operar externamente. Então, Barnabé era um judeu helenista, como já mostramos do capítulo 4. Simeão, por sobrenome Níger, nada sabemos dessa pessoa, com exceção de uma coisa: esse nome Níger significa negro. Então, muito provavelmente, esse irmão era um irmão do norte da África, segundo os estudos e a história. Níger seria Simão Negro, ou Simão Níger. Veja que o contexto é completamente diferente de um levita natural de Chipre. Um judeu helenista, o outro um negro do norte da África. Mas vamos mais. Lúcio de Cirene é o terceiro. Quase nada também se sabe sobre esse Lúcio de Cirene. Só se sabe, obviamente, que ele era lá de Cirene, como diz o capítulo 11, não é? Agora, veja esse quarto elemento aí, Manaém. Muita diversidade, porque esse Manaém era um aristocrata. A palavra diz que ele era colasso de Herodes, o tetrarca. Então nós temos um irmão aristocrata, um irmão criado na corte, colasso de Herodes, o tetrarca. Veja a diversidade. E por último, quem que nós temos aí? Esse é o mais conhecido, esse é totalmente conhecido. Esse é o fariseu. Esse era um judeu hebreu, não é? Barnabé era um judeu helenista e Paulo era um fariseu, né? Então olha a diversidade desses 5 nomes que compunham esse grupo ministerial na igreja de Antioquia. 5 profetas e mestres. Agora, como nós dissemos para os irmãos, vamos fazer isso a partir de agora. 3 palavras nós vamos examinar com cuidado. Primeiro, na sequência do texto, entrando então agora no verso 2, diz que esses 5 irmãos, eles tinham uma ocupação. Presta atenção aí, o que eles faziam. Aqui não diz, embora eles fizeram tudo isso, que eles estavam pregando o evangelho, que eles estavam ensinando a igreja. Se você ler Atos 11, você vai ver que eles estavam fazendo. Vamos dar uma olhada primeiro nisso? Volte ali em Atos 11. Olha o que diz lá o verso 25 e 26. Barnabé, que é o irmão que foi enviado de Jerusalém para Antioquia, quando ele viu o que o Senhor estava fazendo em Antioquia, já comentamos isso, ele saiu para Tarso à procura de Saulo. Que irmão maravilhoso esse. Ele viu que ele não podia realizar aquela obra sozinho. Como nós falamos, ele não viu ali em Antioquia a oportunidade de criar uma igreja barnabiana, não é? Discípulos do Barnabé. Mas ele viu que o que o Senhor estava fazendo ali precisava de alguém junto dele. Então ele foi procurar o Saulo, aquele que já tinha ouvido notícias, né? O Espírito Santo moveu assim. E o verso 26 diz que ele encontrou Saulo. Tão rico esses 2 versos. E olha o que ele fez com Saulo de Tarso. Saulo estava lá em Tarso, já convertido. Barnabé convida Saulo para se mudar. Se mudaram para Antioquia. Atos 11, 26. E diz aqui que por todo um ano, se reuniram naquela igreja. Barnabé era de Jerusalém, Saulo era de Tarso, agora os 2 estão morando em Antioquia. Se mudaram. E eles se reuniram um ano naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Esses irmãos trabalharam muito durante esse ano, porque não ensinaram algumas famílias, não, ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Então, voltando a Atos 13, versículo 2, quando diz
a palavra que eles estavam servindo ao Senhor, primeira coisa que nós precisamos ver, na verdade, duas faces de uma mesma moeda. Em primeiro lugar, quem que eles estavam servindo? O que diz o texto? Servindo a igreja? Servindo os irmãos? O que diz o versículo? Servindo eles ao Senhor. Irmãos, então vamos chamar atenção para esse primeiro princípio fundamental nesse nosso entendimento entre a igreja e a obra e a inter-relação entre a igreja e a obra. Vamos colocar o princípio assim: onde são preparados os obreiros? Essa é uma pergunta muito atual e muito fundamental, porque sabe como grande parte da cristandade responde? Você sabe como grande parte da cristandade responde: nos seminários. Mas aonde que existe seminário na Bíblia? Sabe onde que os obreiros são formados? Nas localidades. Porque o máximo que um seminário pode fazer, quando faz, e a maioria não faz, é equipar intelectualmente. Agora, a obra de Deus não tem nada a ver com equipamento intelectual. A obra de Deus é um equipamento espiritual, que inclui a questão intelectual, mas ela inclui por derivação. A questão intelectual é atingida. O Espírito de Deus edifica a nossa mente com a verdade, traz revelação a partir dele, o Espírito de Deus, do nosso espírito para a nossa mente, para que a nossa mente seja edificada, nossa mente compreenda as verdades de Deus, não é? Mas esse é um segundo plano. Não começa pela mente, começa pelo serviço ao Senhor, pelo discipulado a Cristo. Irmão, o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Por que você acha que Pedro e João, quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, eles não se preocuparam em estudar hebraico? Também é uma boa pergunta, porque hebraico é a língua original. O Espírito Santo inspirou as Escrituras do Velho Testamento no hebraico. Por que João e Pedro não foram fazer um curso de hebraico depois do Pentecostes? Que Bíblia que eles liam, se eles não sabiam hebraico? Que Bíblia que eles liam? Eles liam a Septuaginta, não é? Que era uma versão grega do Velho Testamento. Era grego, eles só sabiam grego, não sabiam nada de hebraico. Por que Paulo sabia hebraico? Porque Paulo era um erudito. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, teve uma criação especial, então ele aprendeu hebraico. Mas não era a língua do povo comum. Então por que João e Pedro, esses grandes homens de Deus, não preocuparam, depois que o Espírito Santo desceu, em estudar hebraico? Para poder ler as Escrituras no original? Porque eles não precisavam disso. Eles precisavam muito mais, se fosse trazer para a linguagem de hoje, né? Hoje nós precisamos muito mais de graça do que de grego. Mas as pessoas acham que grego é mais importante que graça, não é? Então, irmãos, os obreiros são formados nas localidades. A localidade é o centro de treinamento, o testemunho local do corpo de Cristo é o centro de treinamento para a obra. Então, irmão e irmã, jovens especialmente, não se coloque de fora. Não se coloque de fora. E nem fique esperando que algo místico aconteça. Especialmente os mais jovens. Aproveite a vida da igreja local. Viva intensamente a vida da igreja local, para que você possa ser um obreiro, para que o Senhor possa te usar com relação a outras vidas, com relação ao desejo que Ele tem para o seu coração, porque você está no centro de treinamento. Então não perca isso. Não perca isso de vista. Quando o Senhor te chamou para Ele, Ele te matriculou num centro de treinamento. Esse centro de treinamento se chama testemunho local. Então, irmão e irmã, especialmente os jovens, não percam essa beleza, porque esse é o caminho da operação do Espírito Santo. Aprendamos a viver em submissão uns aos outros, aprendamos a exortar uns aos outros, aprendamos as lições mais preciosas do discipulado, aprendamos a negar nós mesmos. O seminário não ensina isso. O seminário não ensina ninguém a negar a si mesmo, não ensina ninguém a tomar a cruz, não ensina ninguém a seguir o Senhor. O seminário ensina homilética, o seminário ensina oratória, o seminário ensina psicologia e ensina línguas. Nós precisamos de um equipamento espiritual, e o lugar onde está esse equipamento espiritual é o testemunho do Senhor nas igrejas locais, nas suas igrejas. Então que saibamos ver isso, irmãos, porque essa é a beleza da operação do Senhor. O Senhor nos ajude a ver isso com clareza. Veja o versículo 2: servindo eles ao Senhor. É assim que o Senhor edifica obreiros. É isso que esses obreiros estavam fazendo lá. Eles estavam servindo ao Senhor, eles estavam se submetendo uns aos outros,
essa palavra servindo, ela é tão ampla, tão significativa, não é? Para que sejamos servos, nós precisamos submeter uns aos outros, nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Essa é a preparação que nós precisamos para a obra. Ninguém que não saiba lavar o pé do outro pode servir para nada na obra de Deus. Quem que deixou isso claro para nós? O próprio Senhor Jesus, lavando os pés dos seus discípulos. Isso foi tão dramático, não é? Que nem Pedro pôde aceitar isso. Como que dizendo, é demais, Senhor. Essa qualidade de serviço é demais, eu não posso suportar isso. De maneira nenhuma o Senhor me lavará os pés. Não foi o que Pedro falou? Mas o Senhor está dizendo, Pedro, esse é o discipulado. Eu sou o mestre e o Senhor e vos lavei os pés. Então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Esse é o seminário de Deus. Esse é o seminário que nós fomos matriculados. E é assim que os obreiros são preparados. Então, irmão e irmã, não se desqualifique, porque o Senhor tem nos chamado e nos deu as condições para nos equiparmos na sua obra. Sirvamos uns aos outros, amemos uns aos outros, nos gastemos em prol uns dos outros, neguemos a nós mesmos na nossa relação uns com os outros, sirvamos uns aos outros, lavemos os pés uns dos outros, exortemos uns aos outros, amemos uns aos outros, e nós seremos bem equipados no serviço ao Senhor. Então, primeiro aspecto, serviam eles ao Senhor. Esse Senhor mencionado aí, Kyrios, é o mesmo Kyrios de Atos 2,36. A este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, quando Pedro faz aquela confissão, né, é um reconhecimento, por revelação, de que esse Senhor está sentado à destra do trono de Deus. Então, a quem que ele servia? A esse que está no trono. Os irmãos conseguem tocar a realidade espiritual aí? Não era um serviço nominal, irmão. Era um serviço muito real. Nós podemos dizer que eram 5 irmãos, profetas e mestres, à borda do trono do Senhor exaltado. Ali era a posição deles. Sabe o que eles estavam fazendo ali? Olhando para Ele, contemplando, servindo, amando, ouvindo. Puderam discernir a voz do Espírito Santo aí. Aquelas orelhas eram bem destapadas desses 5 irmãos, não é? Visão, contemplação do Senhor, servindo eles ao Senhor. Agora, interessante, vamos derivar o segundo aspecto, unido, complementar. A palavra servindo no original é a nossa palavra, existe uma palavra semelhante aí, trazida do grego para nós, liturgia. É a palavra usada aqui no original, no grego, liturgia. Liturgia significa um ministério público, não apenas um ministério secreto. Então vamos colocar as duas coisas juntas agora, de imensa importância. Ninguém que queira ter uma utilidade maior diante do Senhor pode negligenciar esse aspecto. Qual aspecto? Em primeiro lugar, servindo ao Senhor. Se nós somos servos de homens, o nosso ministério é de Saul e não de Davi. Nós não fomos chamados para ser servo de homens, nós fomos chamados para servir e ministrar ao Senhor, em primeiro lugar. Agora, por consequência, quando ministramos ao Senhor, necessariamente nós ministramos uns aos outros. Então a palavra usada aqui é liturgia, para servindo eles ao Senhor. Então vamos extrair aqui mais um princípio importante. Nenhum irmão, cuidado com isso, irmão. A quebra desse princípio, a não obediência a esse princípio tem causado dano na obra do Senhor no Brasil. Nenhum irmão que não seja um servo do Senhor, que tenha, por consequência, um respaldo na localidade na qual ele se reúne, de testemunho de caráter, de entendimento e de visão, ele pode servir na obra de Deus extralocalmente. Então, esse princípio vai nos cercear, ou vai cercear qualquer obreiro auto-enviado. E muitos existem auto-enviados, porque acham que têm um entendimento, porque acham que têm uma revelação, porque acham que têm uma capacitação, saem de maneira desordenada e muitos deles causando confusão entre as igrejas no Brasil. Confusão. Porque o princípio da palavra de Deus não está sendo obedecido. Nós precisamos aprender o serviço ao Senhor, em primeiro lugar. Nós precisamos, por derivação, servir aos nossos irmãos mais próximos de nós e obter o testemunho deles a respeito do nosso serviço, para que então nós possamos ter utilidade junto a outros irmãos.
Por que eu estou falando sobre isso? Porque isso agora toca a obra. Separai-me a este para a obra. Por que o Espírito Santo diz separai este para a obra? Porque este, no meio daqueles 5, não é? Eram irmãos que serviam ao Senhor, como nós estamos falando, e serviam à igreja em Antioquia. Se eles não servissem ao Senhor e não servissem à igreja em Antioquia, não estivessem coordenados num testemunho local, como que eles poderiam servir extralocalmente? Eles não teriam aprendizado, de discipulado, e não teriam condição de servir extralocalmente. Você quer ver um exemplo disso? Simples e claro? Abra em Atos 16, logo à frente. Aqui vai se evidenciar esse princípio muito claramente. Atos 16. Paulo está realizando aqui sua segunda viagem missionária, tá certo? Ele chega a Derbe, Atos 16, versículo 1. Ele chega a Derbe e a Listra. Presta atenção. Havia ali, em Listra, o que? Um discípulo. Presta atenção nessa palavra. Um discípulo chamado... Olha o que Paulo chama de amado Timóteo aí. Olha onde ele aparece a primeira vez. O amado Timóteo, que Paulo chama depois quando escreve as epístolas para ele. Quem era Timóteo? Esse texto está dizendo. Era um discípulo. De quem, irmãos? De quem? Do Senhor, é óbvio. Não é? Então, o que nós vemos lá em Atos 13? Que aqueles 5 irmãos na igreja de Antioquia estavam servindo a quem? Ao Senhor. E aqui nós estamos vendo Timóteo, um discípulo do Senhor. Timóteo era um servo do Senhor. Mas não só isso. Olha o segundo elemento que nós colocamos. Continue aí. Ele era filho de uma judia crente, mas de pai grego. Preste atenção no verso 2. Dele, de Timóteo, davam bom testemunho os irmãos. Está vendo o equilíbrio? Dele davam bom testemunho os irmãos, não somente em Listra, que era a cidade dele, mas também em Icônio. Ou seja, Timóteo já era um irmão conhecido, além da sua própria localidade, como um irmão de caráter. Hoje as pessoas se preocupam mais com carisma do que com caráter, por isso que nós temos tanto problema. Carisma nunca vai à frente de caráter. Carisma, quando vai na frente de caráter, é como você pegar uma espada de samurai e dar na mão de uma criança de 3 anos para ela brincar. Nenhum doido faria isso, não é? Se não há o caráter para suportar o carisma, esse carisma vai causar destruição. Os irmãos percebem isso? A importância disso? Por que Paulo escolheu Timóteo? Será que ele fez assim com o dedo e apontou para Timóteo? Não, porque Timóteo era um discípulo do Senhor, porque Timóteo tinha bom testemunho dos irmãos todos em Listra e mais na cidade de Icônio. Então o versículo 3 diz que quis Paulo que ele fosse na sua companhia. Paulo sabia muito bem escolher, não é? Isso é uma escolha cega, não. Ele sabia como escolher. Ele procurava observar aqueles que amavam o Senhor e que serviam o Senhor e que, claro, tem que se evidenciar assim, serviam os irmãos naquela localidade. Então, irmão, não desconsidere esse princípio. Nós não receberíamos nenhum irmão para ministrar publicamente aqui em São Lourenço, na nossa localidade, se nós não soubéssemos, com certeza, que esse irmão tem bom testemunho de onde ele vem. Ele poderia estar entre nós, todos são bem-vindos, mas ele não ministraria a nós a palavra de Deus, porque nós não podemos ser levianos com esse princípio. Púlpito aberto é uma degeneração da ordem de Deus. Púlpito não é aberto, púlpito é fechado para aqueles que servem ao Senhor, que amam ao Senhor e que servem a igreja. Porque a única maneira da igreja ser livrada daquilo que o homem é em si mesmo é se esse homem for servo. Se esse homem não é servo, a igreja não vai ser livrada do que ele é. E o que nós somos não serve para a igreja. Não me interessa o mínimo para os irmãos se eu for ministrar a mim, porque eu não sou nada e nem salvo ninguém. Se nós não somos servos de Cristo e não temos testemunho de serviço entre os irmãos, a nossa pregação é espúria. Nós somos pregadores de nós mesmos. Por isso Paulo escreveu aos Coríntios: nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo Jesus como Senhor, porque ele serviu ao Senhor. E ele continua, veja de novo, mais um exemplo: e a nós mesmos como vossos servos.
por amor de Jesus. Você quer ver esse texto? Vamos olhar para reforçar mais ainda esse princípio. Abra lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Olhe, por favor, com cuidado, com atenção. 2 Coríntios 4, versículo 5. Olha o cuidado de Paulo. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor. Lá em Atos nós vemos, servindo eles ao Senhor, né? Então pregamos a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos, ou quem somos nós mesmos? Vossos servos, por amor de Jesus. De novo, as duas colocações, né? Então não vamos dissociar o indissociável. Aqueles que servem à igreja são aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que servem ao Senhor são aqueles que servem à igreja. Para que isso flua plenamente, há necessidade de testemunho dos irmãos a respeito desse serviço. Então, voltando lá em Atos 13, primeiro termo que eu disse que queria examinar com cuidado com os irmãos, já está examinado: servindo eles ao Senhor. Serviam ao Senhor e ministravam à igreja. E eles tinham então o testemunho desses irmãos na sua localidade. Aí o texto continua: e jejuando. Vamos colocar aí paralelamente dentro do mesmo princípio. Que colocação, irmão. Jejum é um assunto tão delicado hoje também no meio do povo de Deus, não é? Porque, de novo, é um assunto que tem sido colocado dentro da linha da barganha, não é? Oro para receber, dou dízimo para receber, jejuo para receber, não é? Mas jejum na palavra de Deus não tem nada a ver com isso. Jejum na palavra de Deus fala mais, inclusive, do que o jejum de alimento. Ele é, em primeiro lugar, jejum de alimento, não tenha dúvida disso. Mas ele inclui mais do que isso. Porque se você foca o jejum de alimento no serviço ao Senhor apenas, você pode só passar ausência de alimento, só fome e nada mais. O jejum de alimento no serviço ao Senhor, ele fala e ele engloba muitas outras coisas mais. Significa que nós vamos dar a nossa atenção durante o tempo, em especial, que durar aquele jejum, não é? Não que fora dele será de outra maneira. Nós somos para o Senhor, nós vivemos dele e para ele. Mas aquele tempo que foi guardado para jejum, como foi aqui, de alguma maneira esses 5 profetas e mestres entenderam que precisavam jejuar. Vocês irmãos compreendem? Não era uma regra da igreja de Antioquia, é que eles compreenderam que precisavam jejuar. E os 5 resolveram jejuar. Então, durante o tempo de jejum, eles jejuavam alimento e eles guardavam a sua atenção focada, oravam, contemplavam, esperavam no Senhor. De alguma maneira o Espírito Santo se moveu naqueles corações a respeito de algo que iria ser realizado. Interessante que essa expressão aqui, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado, ela é muito interessante. Ela dá a entender que de alguma maneira o Espírito Santo já assim estava falando ao coração daquela congregação, especialmente desses 5 profetas e mestres. Então eles assumiram eles reconheceram uma necessidade de jejum em função de algo que eles discerniram no seu espírito, que o Senhor teria a falar a eles. Então eles se colocaram os 5 com esse foco, se abstiveram de alimentos e ministravam ao Senhor, jejuando e orando. É assim que precisamos entender o jejum, não é? Você vê que o jejum está imediatamente conectado com a vontade de Deus, não tem nada a ver com a vontade do homem, não tem nada a ver com bênção. Então, irmão, se a tua mente está intoxicada, desintoxique rápido, para que você não fique ofendendo o Espírito Santo, possivelmente com o seu jejum. Porque o jejum tem uma finalidade: ouvir a Deus, nenhuma mais. A pessoa que jejua, o que importa para ela é a vontade de Deus, não é a bênção dela, não é que um problema seja resolvido, não é que uma porta seja aberta ou que outra seja fechada. Ela quer conhecer a vontade de Deus e por isso ela jejua. Então esse é o foco. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Colocado aqui no tempo presente, né? Como sendo uma intenção, como eu disse, não que aconteceu ou começou no coração do Espírito Santo naquele momento. O tempo usado aí é o presente.
Isso fala de algo linear. Isso fala de algo que estava no coração do Espírito Santo para ser feito no presente. Então chegou o momento em que aqueles irmãos responderam a isso de uma forma prática. A obra a que os tenho chamado. Irmão, você compreende por que é importante isso? O que você acha que o Senhor quer de nós, testemunho local aqui em São Lourenço? Nós ficamos vendo aqui quarto e domingo. Você acha que o Senhor não tem mais nada para nós nessa cidade? Será que o Senhor não tem mais nada para nós em termos de levantamento de obreiros dentro dessa comunidade? Será que obreiros aqui vão ser 2 ou 3? Será? Se você quiser ficar de fora, é opção sua. Mas se você sente a urgência do tempo, jejue e ore. Porque nós estamos matriculados na escola de treinamento do Senhor, um testemunho local. E o Senhor quer levantar de nós obreiros, testemunho forte, para que sirvamos tanto localmente, e não interprete isso apenas extralocalmente, porque os obreiros começam localmente. Então o Senhor quer levantar entre nós obreiros, servos realmente, para que nós edifiquemos uns aos outros de uma forma mais definida, discernindo o dom que recebeu, operando debaixo da liderança do Espírito Santo. Os irmãos percebem? Porque de muitas maneiras nós podemos nos condenar a ser assistentes. Velho sistema, né, da tradição. Você coloca aí, senta na tua cadeira, cruza o braço e vai assistir o culto, ou ouvir a mensagem. Isso não é a igreja. Isso não é a igreja. Nós somos igreja 24 horas por dia, encabeçados por Cristo e servos uns dos outros. Ele deposita em nós dons, ministérios, e nós somos responsáveis por reconhecê-los. Onde o Senhor me quer? Como eu vou atuar no corpo de Cristo como junta de ligamento, como junta de suprimento, como Efésios fala, auxílio de toda junta, toda, segundo a justa cooperação de cada parte. Não tem nenhuma parte alheia, cada parte. Assim a igreja efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse é o obreiro. Cada um de nós, irmão ou irmã, é um obreiro. Agora, alguns obreiros, eles têm uma função maior do que a localidade, um ministério maior do que a localidade. Outros obreiros têm um ministério apenas na localidade, mas nós todos fomos chamados para ser obreiros e obreiras, para ministrarmos ao Senhor, para ouvirmos o Senhor, para reconhecermos o seu depósito em nós e aprendermos como servir no corpo de Cristo. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Não é um cinema, onde nós vamos para assistir alguma coisa, e nem é um ônibus, em que você compra o seu ticket, garante a sua passagem, né? Senta lá no banco, o motorista toma conta de tudo e você vai apreciando a paisagem. Essa não é a igreja, né? Esse é um ônibus. A igreja é o corpo de Cristo e nós individualmente somos membros deste corpo, não é? Então, irmão, eu não sei se você tem percebido, eu espero no Senhor que sim, mas o Senhor tem nos falado de forma diferenciada de alguns meses para cá neste aspecto. Por que você acha que Ele tem feito isso? Ele quer instruir nossa cabecinha melhor? Não. Ele quer que o nosso coração responda aos desejos do seu coração. Sabe por quê? Porque vai alta a noite e vem chegando o dia. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim os vossos corações sejam corrompidos e se apartem da simplicidade e pureza que são de Cristo. A noite vai alta. O nosso Senhor está às portas. Mas, irmãos, o tempo da vinda do Senhor não é cronológico. O tempo da vinda do Senhor é espiritual. Assim creio no meu coração. Sabe por que o Senhor ainda não veio? Porque o seu tempo não é cronológico. Ele não designou que no dia 31 de agosto do ano tal Ele vai voltar. O tempo do Senhor não é cronológico. O tempo do Senhor é espiritual. Então Ele aguarda algo. O que Ele aguarda para que Ele volte? A sua igreja. Ele não vai voltar para uma noiva que ainda está tomando banho. Ele vai voltar para uma noiva que já está vestida de noiva. Por isso, Apocalipse 19, quando fala das bodas do Cordeiro, diz exatamente isso. Fala, é chegada a ceia das bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou. Então, ele volta para essa esposa. Ela a si mesma já se ataviou. Então, os irmãos percebem a urgência, a necessidade. Irmãos, vamos tomar cuidado com qualquer coisa que reduza a visão da igreja. Reduz a visão da igreja a um lugar, reduz a visão da igreja a um culto, reduz a visão da igreja a uma reunião, reduz a visão da igreja à função de algumas pessoas, e os outros são observadores. Vamos jogar isso tudo fora.
porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos batizados pelo Espírito Santo, membros uns dos outros, responsáveis em responder à liderança do cabeça exaltado e responsáveis em edificar uns aos outros e ataviar-nos, porque a vinda do Senhor está próxima. Vai alta a noite. Então que o Senhor nos ajude a vermos isso com clareza. Por isso Ele levanta obreiros, porque a maneira do Senhor edificar a igreja não é seminário, é obreiros que Ele forma na sua localidade, debaixo de julgo, debaixo de disciplina. Nós vamos concluir então por aqui hoje. Na próxima reunião, nós voltamos exatamente aí onde paramos. Nós não estamos ainda nem na metade do assunto. Precisamos recolher mais princípios até o versículo 4 e continuar tocando este foco. Me alonguei um pouquinho mais hoje do que queria. Queria ter parado 5 minutos antes, mas ainda assim, se algum irmão porventura, por causa de horário, precisar sair, tenha toda a liberdade, mas eu pediria que aqueles que puderem, fiquem aqui mais 5 minutos, para que nós estejamos orando especificamente e corporativamente ao Senhor sobre esse assunto que nós compartilhamos. 5 minutos. Vamos orar.